Olhámos a história do Concílio Ecuménico Vaticano II a partir do significado das temáticas centrais traduzidas nos seus documentos fundamentais e, como sempre, temos feito nas últimas semanas, a conversa com o Sr. Manuel Clemente. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde, Paulo. Obrigado por estar uma vez mais connosco. Hoje, para olhar que documento? A Constituição Dei Verbum, acerca da revelação divina. De como é que Deus se foi revelando, enfim, na história, à humanidade, e como é que essa auto-revelação de Deus é constantemente oferecida à Igreja e pela Igreja ao mundo. Foi um documento importantíssimo, também difícil na sua conclusão, porque no esquema inicial se falava, até logo no título, das duas fontes da revelação divina, ou seja, de que Deus se revela para nós cristãos na palavra escrita, portanto, na Sagrada Escritura, mas também nas tradições, ou na tradição, isto é, em factos, em práticas, em desenvolvimentos que não vêm diretamente da Escritura, mas que se foram acrescentando, ou então envolveram, rodearam essa mesma palavra divina. E isto levantou imediatamente questões. Obviamente que para os nossos irmãos protestantes isso seria inaceitável, porque a prevalência da Sagrada Escritura é fundamental. Levou também a muitos debates que acabaram por ser muito positivos, mais uma vez, para o desenvolvimento da doutrina e até da prática do povo de Deus e para o realce da Sagrada Escritura, da Bíblia, na vida do mesmo povo de Deus. Portanto, foi um momento muito importante esse a que se chegou com a Dei Verbum, não é? Valorizando a fonte da Sagrada Escritura, não é? Vamos lá ver, percebendo que quando nós falamos em tradição eclesial, e tradição é uma palavra que vem nos textos do Novo Testamento, concretamente em São Paulo, quando ele diz: aquilo que eu vos transmiti foi o que eu recebi, não é? Algo que eu recebo e que transmito, isso é que é a paradose, a tradição, aquilo que se recebe e que se transmite, um pouco como aquele testemunho da corrida de estafetas. A imagem é essa, não é? Que quem vai a correr depois entrega àquele que vai prosseguir essa corrida. Portanto, a tradição eclesial tem, com certeza, o seu núcleo na tradição escrita, mas essa tradição escrita nasce dentro de uma tradição maior de tudo aquilo que Jesus disse e fez e que depois é continuado pelos seus discípulos ao longo das gerações. Nós temos, aliás, um bom indício disto quando, no final do Evangelho de São João, se lê mais ou menos o seguinte: se nós fôssemos escrever tudo quanto Jesus disse e fez, não chegava ao mundo inteiro para aquilo que nós escreveríamos. Mas isto que aqui vos deixamos é que é o fundamental para que a vida de Jesus seja também a vossa vida e para que tenham a vida em seu nome, não é? Portanto, aí está já um indício do que seja a tradição. Portanto, há uma vida transmitida, aquela vida que Jesus Cristo viveu e conviveu com os seus discípulos, e que depois foi transmitida de geração em geração. Tão bonito, por exemplo, quando São Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo, não é? Não te esqueças dessa fé que tu já recebeste da tua mãe Eunice e da tua avó Loide, não é? Portanto, há aqui uma transmissão, digamos, normal, de geração para geração, mas a Escritura, os livros da Sagrada Escritura, o cânon, portanto, da Escritura, é um cânon que a própria tradição eclesial, concretamente as comunidades antigas, fazem, reconhecendo naqueles escritos o que é conforme com os ensinamentos de Jesus e não noutros. E é por isso que não entram os chamados apócrifos, não é? Porque apareceram outras tradições, apareceram outros escritos que as igrejas antigas, as comunidades antigas, não reconheceram como autênticos, ou seja, como tradicionais. Portanto, nós podemos dizer que o essencial da tradição é aquilo que está recolhido nos livros que as igrejas aceitaram, referentes a Jesus, os Evangelhos, ou então aos seus primeiros discípulos e continuadores, mas que a tradição é o meio ambiente em que a própria Bíblia, o Novo Testamento, aparece. Isto é realmente muito importante, porque nós cristãos, como aliás já os nossos antepassados judeus, não somos propriamente uma religião do livro. Quer dizer, nós não começamos com um livro. Não, é uma tradição viva, que no nosso caso remonta a Jesus Cristo e à vida que ele viveu e conviveu com os seus primeiros discípulos, que depois se consigna, sobretudo, naqueles textos escritos onde se reconhece o essencial do que Jesus Cristo disse e fez. Mais uma vez eu aludo àquilo que diz o final do Evangelho de São João.
mas que engloba uma tradição maior de compreensão e de absorção constante ao longo dos séculos de tudo isso que Jesus disse e fez e que essencialmente está consignado nas Escrituras. Portanto, não se trata de duas fontes, trata-se de uma tradição. Mas eu peço ao Paulo para ler mais um texto de Alberigo a este propósito. A Constituição Dei Verbum, aprovada a 18 de novembro de 1964, tinha um alcance teológico e pastoral excepcional. Articulada em 6 capítulos, ela girava em torno da importância central para a vida cristã da Palavra de Deus, contida essencialmente na Bíblia. Com o ato do Vaticano II, a Igreja Romana voltava a encontrar a correta consciência da própria subordinação à Palavra de Deus. O delicado problema da relação entre Bíblia e tradição, que o Concílio preferiu não esquematizar numa fórmula, foi recolocado numa perspectiva de coordenação dinâmica. Lá está. Dinâmica, exatamente. É um dinamismo, é algo que se vai desenvolvendo em termos de compreensão sobre aquilo que Jesus Cristo disse e fez e que essencialmente foi guardado nos livros do Novo Testamento. É muito importante perceber este dinamismo. E porquê é que isso foi importante? Porque nós sabemos que havia, desde o final da Idade Média, princípio da Idade Moderna, digamos desde o século XV, século XVI, havia aqui um diferendo interno entre os cristãos em relação a este ponto. Não é? Porque nós não nos podemos esquecer que até ao século XV, XVI, pouca gente tinha acesso ao livro escrito, até à invenção da imprensa aqui na Europa, não é? Gutenberg, até ao século XV, o que havia era o livro manuscrito, arduamente desenhado, não é? Por gerações de copistas, mais ou menos fiel na redação do texto àquilo que copiava, mas isto é de um acesso muito restrito, não é? E, portanto, aquilo que estava na tradição bíblica escrita e aquilo que tinha sido acrescentado, as interpretações, os apócrifos, as coisas lendárias, das coisas autênticas, tudo isso era um bocadinho misturado, para não dizer muito, não é? Na compreensão popular. E nós reparamos que mesmo no que diz respeito até à geografia, portanto, à vida dos santos e mesmo coisas referentes a Jesus Cristo e a Nossa Senhora, se foram juntando outras cenas, outros aspectos que não estão propriamente nos livros canónicos, não é? Mas que era fruto de muita imaginação. Ora, com a imprensa, a divulgação da imprensa, com as primeiras edições bíblicas, não é? E logo Gutenberg, não é? Do século XV para o século XVI, e da parte concretamente dos movimentos de reforma da Igreja, reforma quer dizer retomar a forma inicial da Igreja, que se conhecem no século XVI, uns cortam com Roma, como é o caso, enfim, dos luteranos, calvinistas, anglicanos, outros não cortam com Roma, são movimentos de reforma interna, mas há muita recuperação do texto bíblico, muita recuperação do texto bíblico. E da parte dos nossos irmãos protestantes há uma recusa e uma suspeita até muito grandes em relação a tudo aquilo que não esteja no texto bíblico propriamente dito. É a famosa sola scriptura, apenas a escritura de Lutero, não é? Ora, os católicos diziam, não, mas as tradições também são importantes, são coisas não escritas, há como que duas fontes, a fonte bíblica e a fonte da tradição. O Concílio Vaticano II, e concretamente a Constituição Dei Verbum, ultrapassa esta questão num sentido que hoje é facilmente aceito. Trata-se de uma tradição, a tradição que ficou do que Jesus Cristo disse e fez, cujo essencial foi recolhido pelas igrejas primitivas, pelas comunidades primitivas, no cânon dos textos do Novo Testamento, mas que está envolvida nessa tradição, um rio largo que chega aos nossos dias, que é até e basicamente uma tradição de compreensão. Uma tradição de compreensão, que é no fundo aquilo que faz a teologia, não é? De geração em geração, vai estudando melhor, vai aprofundando melhor, com a ajuda, enfim, dos exegetas, dos comentadores, de tudo mais, da prática do povo cristão, da sua absorção ao longo das gerações do que Cristo disse e fez, esta tradição viva, em que depois o texto até se revela constantemente inspirador, e tendo ainda mais coisas do que à primeira vista parecia. À primeira, à segunda ou à terceira. Em todo caso, e nesta análise de José Paulo Alberigo, fala da subordinação da Igreja Romana à Palavra de Deus.
Deus? De toda a Igreja, com certeza, porque o essencial que as primeiras gerações cristãs guardaram do que Jesus Cristo disse e fez é o que está naqueles textos e não noutros. Portanto, é uma tradição da compreensão. E o tal dinamismo é essa recepção em cada tempo. Exatamente. Cada geração não inova, mas aprofunda aquilo que foi oferecido. Centralidade da Palavra de Deus afirmada neste documento. Voltamos a encontrar-nos 2 a 8 dias, São Manuel, para olhar outro documento que está na história, marca profundamente a história deste Concílio Ecuménico Vaticano II.